Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nessa aula nós iremos falar sobre adaptação na arte. O que seria a adaptação na arte? Você se alimenta de cinema, você se alimenta de livros, você se alimenta de teatro. Vamos entender um pouco o que seria a adaptação na arte. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar o conceito de adaptação na arte com ênfase na adaptação teatral. Bom, você já teve que se adaptar a alguma situação? Qual? Acho que essa não é uma resposta muito difícil, visto que às vezes a gente tem que dar uma adaptada para sair de certos probleminhas, coisinhas do acaso, corriqueiras que acontecem, mas aqui na verdade é só para chamar para conversa, porque na verdade a adaptação que nós vamos falar aqui hoje é sobre como a arte teatral se apropria de outras linguagens, de outros meios para fazer a sua história acontecer. Adaptar algo à nossa realidade ou adaptarmos-nos a alguma coisa faz parte da vida. No dia a dia nós temos que estar nos adaptando quando algo não dá certo. Às vezes fazemos um plano e de repente você tem que se ressignificar porque aquele plano não deu muito certo. Às vezes a gente idealizou uma ideia e essa ideia não foi possível. Então, nesse sentido, a gente tem que se adaptar porque daí fica mais fácil. É mais ou menos o tradicional aceita que dói menos? Ou seja, adapte-se e a vida se torna mais leve. Mas em relação à arte, o que isso quer dizer? Sempre o ser humano se adaptou para diversas situações, desde a sobrevivência até adaptações para o convívio em sociedade. Olha que legal, os homens primitivos, durante o período paleolítico, o homem migrava de lugar para lugar, aonde a caça ia, ele estava atrás. Depois, no período neolítico, ele conseguiu se adaptar plantando e colhendo seu próprio alimento. Ou seja, já passamos a ver aí uma adaptação que facilitou o processo de sobrevivência do homem e permitiu a construção das sociedades, ou seja, melhorou o convívio no grupo. E na arte, então, as adaptações podem ocorrer da passagem de uma mídia ou linguagem artística para outra. Por exemplo, adaptar a história de um livro para um filme. Quem nunca assistiu uma história no cinema que na verdade já foi antes escrita em livro? Como referência, posso falar aqui do Crepúsculo, que é aquela saga que são 3 livros, também divididas em 4 filmes, porque o último, né, claro, daí a gente está falando da indústria do dinheiro, né, gente, a indústria cinematográfica, apropriando-se do sucesso, divide o último em 2 partes. Ou seja, nós temos o parte 1 e o parte 2, contando a história se eu não me engano, do Edward e agora eu me esqueci o nome dela, esqueci o nome dela, mas vocês sabem do que eu estou falando. Ou seja, surge primeiro em livro, numa história, numa narrativa literária, e depois é adaptada para o cinema. E no teatro? Vamos entender primeiro o que significa adaptação no teatro? No dicionário de teatro, a palavra adaptação possui a seguinte definição: transposição ou transformação de uma obra. Transposição de um gênero em outro, de um romance numa peça, por exemplo. Assim, um romance é adaptado para o palco, tela ou televisão. Nos canais de TV está também repleto de adaptações de livros para séries, minisséries, novelas. Por exemplo, aquela minissérie, aquela novela O Cravo e a Rosa, exibida já há um certo tempo pela Rede Globo, ela é uma adaptação de uma história escrita por William Shakespeare, Megera Domada.
Bom, as adaptações também podem estar ligadas ao tema da obra. Por exemplo, transpor a peça Romeu e Julieta do fim do século XVI para a sociedade do século XXI, ou até mesmo mudar o gênero, transformar um drama em comédia ou alterar o fim da história. Será que você gostaria de acompanhar a leitura de Romeu e Julieta como ela foi escrita lá no século XVI? Será que você leria com mais facilidade? Entenderia todas as palavras que ali estão escritas? Ou será que seria mais fácil transpor ela para o século XXI? Pense, tem também no cinema adaptações dessa história, que é uma peça de teatro adaptada para as telas em várias versões. Na versão clássica do século XVI, renascentista, e também na versão mais contemporânea. E aqui eu faço o convite para que você assista Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann, que é um diretor que fez uma adaptação dessa história para o cinema, trazendo como proposta a linguagem do século XVI, mas as cenas, o cenário figurino está localizado em fins do século XX. Ou seja, nós temos ali uma adaptação. Ao invés de espadas, nós temos armas de fogo. Agora que você viu o que é um tema adaptação na arte, tente lembrar de obras que você conhece que foram adaptadas. Quais histórias que você já leu que foram adaptadas de repente para o teatro, adaptadas para o cinema, para a novela? E eu vou lhe trazer mais uma que eu amo muito, que se chama Fronteiras do Universo. É uma trilogia maravilhosa que foi adaptada do livro para o cinema. Trilogia Fronteiras do Universo. O livro a história é dividida em 3 livros. A primeira, A Bússola de Ouro, que com certeza você já ouviu falar. Se não leu, já deve ter assistido o filme. E depois nós temos A Faca Sutil e A Luneta Amber, terminando a trilogia. O filme em si, particularmente, depois que eu li a história, eu não gostei. Mas recentemente a Warner produziu a série e ainda está produzindo a última temporada, gente, sensacional. Eu fiquei apaixonado pela série, estou louco para ver a última temporada. Trilogia Fronteiras do Universo, muito, muito boa, e ela está, a adaptação para a série é His Dark Materials, seria o pó, a matéria escura, ou seja, é um elemento de que se trata na história e vale muito a pena ler essa história e depois conferir a adaptação para o cinema. Cada vez que um espetáculo é criado com base em um texto dramatúrgico, as adaptações elas são possíveis. Ou seja, a Companhia Vagalum Tum Tum, por exemplo, recriou uma encenação de Hamlet que se transformou no espetáculo clownesco O Príncipe da Dinamarca. Ser ou não ser? Eis a questão. O Príncipe da Dinamarca é Hamlet, uma peça escrita por William Shakespeare lá no século XVI, durante o século do Renascimento, e que já sofreu várias adaptações. Olha aí, curiosamente, inclusive do teatro para o teatro. Uma adaptação clownesca, ou seja, trazendo sátira, graça e poesia para dentro da história, para uma história que é um drama sério, um drama que vai tratar de assuntos mais sérios, ou seja, não é a peça em si, a história em si não traz graça nem comédia, mas aqui você tem uma companhia que adapta Hamlet para uma versão clownesca, uma versão caracterizada de comédia, de graça, com muito colorido. Ou seja, veja aqui a foto, a imagem, a foto ao lado desse grupo com a adaptação do Hamlet, traz uma repaginada na história, talvez trazendo um pouco mais de atenção de quem vai assistir a peça da adaptação de Hamlet. Uma outra possibilidade na adaptação é que a sua realização pode contribuir para auxiliar a compreensão do leitor sobre a obra abordada. Adaptar para auxiliar a compreensão, porque às vezes vou falar, tem leituras que são difíceis. Tem filmes que são difíceis de serem entendidos, mas
tem aqueles que se preocupam em dar uma facilitada para você entender um pouco mais, favorecendo a assimilação e interpretação sobre a obra original por um processo de escolha e adequação feita pelo diretor, considerando cultura e faixa etária. Então, quero contar a história de Romeu e Julieta para crianças, eu tenho que adaptar, porque eu não posso levar a história como ela foi escrita, porque seria complexa e talvez até um pouco imprópria. Se bem que em Romeu e Julieta as cenas impróprias seriam os assassinatos, porque lá tem algumas pessoas que morrem, não tantas, no mínimo de 2 a 3. E aí, pessoal, elas são adaptadas de acordo com a faixa etária. Adequar alguma gíria típica de um país ou adaptar uma obra adulta para o universo infantil, por exemplo, é uma das formas de adaptar. Então, eu quero contar por exemplo, o Anjo Negro do Nelson Rodrigues, ou Vestido de Noiva, para um determinado grupo específico, e às vezes se torna interessante adaptar a linguagem daqueles personagens, a forma de se vestir daqueles personagens, de uma maneira que atraia um determinado grupo que eu quero que assista e conheça a história. Claro que é importante sempre ressaltar que é uma adaptação, que a versão original tem outra visão, outra forma de ser contada, outras características, e muitas vezes é através da adaptação que vai fazer com que você busque mais informações sobre a versão original. Nós falamos da adaptação da peça Hamlet para o universo clownesco. Uma das frases mais célebres desta peça é "ser ou não ser, eis a questão", escrita por William Shakespeare. Bom, qual a definição da palavra adaptação no dicionário do teatro? Olha aí, eu lhes trouxe uma atividade para a gente pensar um pouco sobre tudo que nós conversamos até agora. Escreva aí o que você se lembra e
Como sugestão, vou lhes dizer que transposição ou transformação de uma obra, de um gênero em outro, de um romance numa peça, por exemplo, assim um romance é adaptado para o palco, tela ou televisão, é a resposta para o significado de adaptação no teatro. Bom, eu sou professor lá na cidade de Piraquara dos meus queridos alunos e nós temos o hábito, às vezes, de adaptar histórias para o teatro. Como, por exemplo, uma vez nós pegamos a história Alice no País das Maravilhas e demos uma roupagem com a nossa cara. Pesquisamos as versões que contam aí sobre Alice nos sites, na web, que é diferente da versão clássica da Disney, que na verdade já é uma versão adaptada, né? Então a gente pega lá, se alimenta de outras adaptações, de outras versões e criamos uma peça teatral adaptada em cima do que nós lemos sobre Alice no País das Maravilhas. Depois, no outro ano, nós pegamos a história Branca de Neve, que todo mundo conhece a versão clássica contada na Disney, mas que já é uma adaptação, olha, versão, né? Já é uma adaptação, e nós lemos com base no original e criamos uma versão adaptada para o nosso contexto, trazendo uma nova roupagem para Branca de Neve nos teatros. E as duas versões, tanto Alice quanto a Branca de Neve, nós utilizamos músicas. No Alice pegamos músicas já conhecidas em que as letras entravam perfeitamente dentro da história, e no Branca de Neve nós compomos músicas para a peça em si, para atrair os olhos da galera, da plateia que fosse assistir o nosso espetáculo. Foi muito legal. Reúna a galera aí na sua escola e pense em criar uma história que seja uma adaptação e faça a diferença dentro da escola. Vamos bagunçar, agitar esse caldeirão, movimentar a cultura e misturar as ideias para fazer surgir algo novo que faça a sua escola se tornar referência no cenário artístico e cultural da sua cidade. Bom, quem foi William Shakespeare? Lembra? Escritor do Romeu e Julieta, escritor do Hamlet. Ele foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, considerado o maior escritor e o mais influente dramaturgo do mundo. Bom, ele criou obras como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, entre muitas outras obras. Suas obras são e foram muito procuradas para adaptações e até hoje muitos diretores e artistas usam suas obras em grandes produções. Romeu e Julieta... olha eu confundindo. O dramaturgo, no caso, William Shakespeare, é explorado, é um dramaturgo além de seu tempo. Há quem diz que ele existiu, há quem diz que ele não existiu, há quem diz que era um grupo de dramaturgos, mas o importante aqui é que as histórias escritas pelo Shakespeare nos fascinam e nos encantam até hoje. Vale a pena a leitura da peça e assistir, se você puder, no teatro, no cinema, adaptações sobre as histórias que ele escreveu. Vamos a mais uma atividade. A partir dos conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu sobre adaptações na arte. Nada muito difícil. Escreva.
Entendeu a ideia de adaptação para o teatro? Muito interessante falar sobre essa aula hoje, porque às vezes você de repente tinha até essa ideia de queria adaptar essa história para algo, para o teatro, e de repente, olha aí, já existe isso, é só você colocar a cara para bater. Nessa aula, então, nós conhecemos e analisamos o conceito de adaptação na arte, com ênfase na adaptação teatral. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!